A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu queria falar aqui sobre esse assunto muito importante que é sobre o arrebatamento, tá ok? Recebemos uma pergunta no canal e eu achei por bem fazer esse vídeo rápido para esclarecer uma dúvida que muitas pessoas têm. A pergunta foi a seguinte: pastor, quem vai subir primeiro no arrebatamento? A verdade é que a Bíblia diz que ninguém vai subir primeiro, todos subiremos juntos para encontrar com Jesus nos ares, tá ok? Vamos lá, o verso que fala claramente do arrebatamento está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, onde no verso 14 é dito que se Deus trouxe Jesus dentre os mortos, também vai trazer aqueles que morreram em Cristo, trazer para a vida. Tá ok? No verso 15 começa a dizer assim, vamos ler. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, olha os vivos aqui, ó, para a vinda do Senhor, está falando da vinda de Cristo, guarda isso, eu até sublinhei aqui, destaquei. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quem são os que dormem? Aqueles que morreram em Cristo. Nós não vamos subir na frente. O que significa a palavra preceder? Significa passar à frente. Nós não vamos passar à frente daqueles que morreram. Porque ele diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com som, ele vai descer fazendo zoeira, fazendo barulho, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz do arcanjo com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, esses aqui, o que vai acontecer com eles? Ressuscitarão, ressuscitarão primeiro. Então há uma sequência, há eventos para acontecer na ressurreição, no arrebatamento. Primeira coisa que acontece, a ressurreição dos mortos. E essa nós sabemos que a ressurreição daqueles que morreram em Cristo é a primeira ressurreição. Deixa eu destacar aqui com outra cor para ficar mais nítido, para a gente saber que aqui se trata da primeira ressurreição. Tá ok? Então vamos lá. Porque nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, né, não precederemos, não vamos passar na frente dos que dormem, porque o Senhor descerá do céu com alarido, a voz do arcanjo com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Se eles ressuscitarão, o que vai acontecer com eles agora? Estavam mortos, mas agora estão vivos. E com que corpos virão? A Bíblia diz que eles já vão ressuscitar com corpos transformados. Detalhezinho, se eles estavam mortos e ressuscitaram, agora estão vivos, assim como aqueles que ficarem vivos para a vinda do Senhor. Ok? Então nós temos aqui só vivos para ser arrebatados. E diz o seguinte, depois nós, os que ficarmos vivos, aqueles que já estavam vivos, né? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor. Olha o encontro aqui, ó, tá? A palavra encontro quer dizer reunião, a mesma coisa. Eu vou destacar aqui. Para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Ficou claro? Aqueles que ficarem vivos para a vinda do Senhor não vão subir na frente dos que morreram. Por quê? Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, então vão ficar vivos, e nós que ficarmos vivos vamos ser arrebatados junto com eles nos ares para encontrar com o Senhor Jesus aqui. Tá ok? Então, vamos lá encontrar com Cristo sobre a nuvem. Isso é fundamental. Coloquei outros textos importantes, onde você vai poder testificar da vinda de Cristo falando da trombeta. Por exemplo, Apocalipse capítulo 11, verso 15 ao 18, fala que chegou o tempo dos mortos, aqui, olha eles aqui, tá? Para receber galardão. E quando é que se recebe galardão? Você vai observar isso se você abrir, por exemplo, o último capítulo da Bíblia, que é Apocalipse 22, no verso 12, Jesus fala assim, eis que cedo venho, está falando da vinda, né? E o meu galardão está comigo para dar cada um segundo as suas obras. Ou seja, ele está falando exatamente desse tempo, para dar galardão. Se você ver Apocalipse capítulo 11, no verso 15,
Diz que vai falar que chega, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, né? E os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Lá vai falar que as nações se iraram e veio a ira do Senhor. Agora observa que interessante. Nesse momento em que a ira vai ser derramada, é justamente o momento em que a igreja é tirada. Compreende? Então aqui está falando do momento em que é o ápice da ira de Deus, onde a igreja vai participar então de uma vingança a qual aqueles que estavam mortos, que foram degolados, que foram mortos, perseguidos pelo nome de Cristo, estavam clamando junto ao altar do Senhor, debaixo do altar, né? Clamando por justiça. E Deus promete justiça para eles, tá? Vamos ver agora Apocalipse 15, 23, dá uma dica interessantíssima sobre a questão da ressurreição. Quando é que ela ocorre, tá certo? Porque lá em 1 Coríntios 15, é o capítulo mais rico falando sobre a ressurreição, ele diz o seguinte, no verso 22, vai falar assim, porque assim como todos morrem em Adão, ele está falando que inclusive até os crentes acabaram morrendo em Adão, né, por causa do pecado de Adão, é que a gente chega a falecer. Assim também todos serão vivificados, ou receberão vida, em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, Cristo é o primeiro à ressurreição da vida eterna. Depois, os que são de Cristo quando? Na sua vinda. Tá certo? Como que isso bate exatamente com a revelação que Paulo dá sobre o arrebatamento? Para haver arrebatamento, tem que haver ressurreição, ok? Se há ressurreição é porque vai ter arrebatamento. E a ressurreição ocorre quando? Na vinda de Cristo. Então aqui já fala assim, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ele já ressuscitou, não é? Depois, os que são de Cristo quando? Na sua vinda. Então isso é fundamental, tá? É mais um verso especial, vou sublinhar ele aqui, vou destacar para a gente deixar bem nítido para você guardar aí no seu coração. O que mais, irmãos? Nós temos aqui 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, onde Paulo diz o seguinte, eis aqui vos digo um mistério. Já não é mistério mais porque ele está revelando para nós, certo? Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, dormir em Cristo seria estar morto. Mas todos seremos transformados. Ou seja, se há transformação dos vivos, vai haver a transformação daqueles mortos, porque eles não vão ressuscitar com corpos corruptíveis, mas vão ressuscitar já com corpos incorruptíveis, imortais, certo? Então, ele diz, na verdade, nem todos dormiremos, porque para a vinda de Cristo alguns ainda vão estar vivos, mas todos seremos transformados. No momento, ele está falando que a transformação, não o arrebatamento, mas a transformação dos corpos ocorre no momento, num abrir e fechar de olhos. Basta você pegar o verso e continuar a leitura dele, texto e contexto. Todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Novamente aqui ele cita, né, a trombeta, que é um ponto importante do arrebatamento, ante a última trombeta. Então nós sabemos aqui que essa, além de ser a sétima, né, de Apocalipse, ela é a última trombeta. Alguém vai dizer, mas Paulo não sabia da revelação do Apocalipse ainda. Irmãos, quem disse que Paulo não sabia sobre as questões do tempo do fim? Paulo foi aquele que foi, né, arrebatado até o terceiro céu. Ele viu coisas, inclusive, que não se pode nem sequer falar aos homens. Pensa bem, o que João viu, ele falou, né? Algumas coisas ele não pôde falar também. Mas aquilo que Paulo recebeu de revelação foi extremamente profundo. Inclusive, ele foi somando coisas espirituais com coisas espirituais. E ele chega a essa conclusão, né? Por revelação divina, por inspiração divina, ele chega de que vai ser na última trombeta. Então ele fala, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Quando é que ocorre a ressurreição? Para que ocorre a ressurreição? Para o arrebatamento. Então ele diz, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Eles já ressuscitam com corpos incorruptíveis, né? E nós, os que estavam vivos, né, seremos transformados.
Então, a transformação dos corpos desses mortos, corpos corruptíveis, passa a ser agora corpos como aqueles nossos que foram transformados, certo? Então, primeiro a ressurreição e a transformação dos corpos ocorrem para que depois ocorra o arrebatamento. Vamos sequência. Jesus desce do céu sobre as nuvens. Os que morrerem em Cristo ressuscitam primeiro. Nós temos o corpo transformado num abrir e fechar de olhos e todos juntos seremos arrebatados para encontrar com Cristo. Essa expressão é importante, por isso que eu sublinhei. Vamos para cá para a gente saber um pouco mais sobre o tempo do arrebatamento? Aí diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. De que Paulo está tratando aqui? Do arrebatamento, certo? Ele fala da vinda e da nossa reunião com Ele. Aí ele vai dizer que não movam facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra ou por epístola, ou seja, nem por profecia, pregação ou uma carta, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ou o que Paulo está dizendo? O dia de Cristo, que é o dia da sua vinda, não estava perto, certo? E por que Paulo sabe disso? Porque ele já tinha explicado, né? E Jesus já tinha dado os sinais da sua vinda. Para ver a vinda de Cristo é necessário que antes dessa vinda ocorram os sinais. Porque se Jesus vier a qualquer momento antes dos sinais, ele estaria negando a sua própria palavra. Alguém perguntou aos seus discípulos: Senhor, quais são os sinais da sua vinda? E Jesus deu os sinais da sua vinda. Se ele vem antes dos sinais, é como se estivesse enganando os seus discípulos, e nós sabemos que Jesus não vai enganar os seus discípulos. Então ele diz: não mova os seus pensamentos a respeito da vinda e da nossa reunião com ele, nem por profecia, nem por pregação, nem por epístola, ainda que digam que a epístola é nossa, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E ele fala uma expressão semelhante a que Cristo fala em Mateus 24. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o quê? Do que é que Paulo está tratando aqui? Da vinda e da reunião. Não será assim, sem que antes, o que vai ter que acontecer antes? Aí ele diz, venha a apostasia. A palavra apostasia significa que você vai ter um grande número de pessoas que vão negar a fé, tá ok? Eles, entre aspas, vão se divorciar de Cristo. Sem antes que venha a apostasia e se manifeste, ou seja, e seja revelado, esclarecido, o homem do pecado. Quem é esse? O anticristo. O filho da perdição. Isso é a besta, né? O anticristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que Paulo acabou de dizer é que para ver a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, nos ares, que nós vamos encontrar com Ele através do arrebatamento, não vai ocorrer sem que antes venha a apostasia e se manifeste, ou seja, fica bem claro quem é o anticristo. E por que vai ficar claro? Porque o anticristo ele vai perseguir, né? Olha o nome dele, anticristo. Quem é o Cristo que está sobre a terra? É a cabeça ou o corpo? A cabeça está no céu. E o corpo? É a igreja. Então ele não consegue perseguir a cabeça, ele vai perseguir quem? O corpo de Cristo. Tá ok? Eu espero que fique bem claro isso para os irmãos, né? Que Deus abençoe vocês. Ore por nós e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Amém?